de manhã, já abriu um leque grande, acho bastante grande, inclusive, e a gente pode voltar agora fechando não, mas tirando uma outra aresta para o esquerdo. Vocês acham disso? Querem fazer assim? Então, sem precisar ter uma decência e ordem, como quiser. Vamos lá. Primeiro, a gente está discutindo, é um pouco para discutir, para retomar coisas da parte da manhã. Tem uma coisa que a gente sente, que todos nós sentimos isso, porque é assim que a gente bota a cara fora de casa, já percebe que está acontecendo uma coisa diferente na sociedade, né? Liga a televisão, passa a banca de jornal, conversa com amigos, quem tem um pouco mais de idade, que está atravessando aí as últimas décadas, percebe que tem uma coisa, sem dúvida nenhuma, diferente acontecendo. Nem sempre a gente para sistematizar o que é que tantas coisas têm mudado. A gente nem sempre faz esse tipo de exercício, mas a gente percebe, né? Isso que a gente percebe que vai sofrendo suas alterações, e isso provoca necessariamente, desde que não esteja de forma consciente, mas isso provoca a nossa fé, provoca a nossa pregação, portanto provoca a nossa teologia. A gente está. O bom é quando a gente percebe conscientemente isso e consegue que essa teologia de fato seja pensada, não só reativa, mas que seja proativa, né? Como a gente dizia de manhã. Nem sempre isso é possível, né? Que ela seja proativa. Mas, de fato, de alguma maneira, nós lidamos com isso que eu estou chamando de realidade, tá? Aquilo que ocorre no nosso cotidiano. O que você precisa fazer uma síntese do que pouquíssimas palavras do que a gente tratou de manhã, de alguma maneira, a gente precisa teologicamente lidar com esta realidade. Pode ser que não seja que eu gostaria, eu gostava tanto como era lá no passado, né? Eu gostava tanto como lá meu pai disse que era. Pode ser. O fato é que a gente pode só lamentar, porque nós não temos mais esse tempo que era. Nós temos hoje, o agora. Nós não temos mais do que isso. E o grande desafio é exatamente de pensar a fé, para fazer teologia, nesse tempo que nós temos. O desafio é como a gente vai começar a introduzir essa condição. A mudança é algo que é geral, né? Veja ela não está preparada para uma mudança, não digo radical, a gente não vai fazer isso desse jeito. Mas o desafio é como começar a implantar a nova visão da teologia em si dentro das nossas igrejas. A gente sabe que muita coisa está parada no tempo. Vamos mudar isso. Vamos começar a dar essa visão, pregar uma nova teologia. Isso pode ficar calado, né? Depois que a gente sabe, Mas tem que falar, mesmo que o tradicionalismo vigente possa bater de frente, mas devagarinho chega lá, porque de 10 não entenderam, entendeu. Isso já faz diferença. Mas às vezes é complicado você sair da esfera teórica para a prática diária. Não é simples. Não é simples.
desconstruir essa teologia vigente não é um exercício fácil. E tem consequências. Será que essa mudança pode vir a partir de fatos que aconteçam dentro das nossas igrejas? Posso dar um exemplo? Eu tenho um exemplo lá na minha igreja, há um tempo atrás, eu trabalhava na diretoria de missões. E eu comecei a trabalhar nessa área, só que eu tinha percebido que existia a possibilidade de nós adotarmos missionários, que não era comum na época que eu peguei o cargo. Um dia já é comum. Aí aconteceu o seguinte, só que eu não ficava só com os missionários batistas, porque eu fazia amizade com várias pessoas, até de outras denominações. Eu conheci missionários da AMEN, da Kairos, Novas Tribos, Jocum. Aí aconteceu que eu levei o assunto para que a igreja adotasse missionário. Aí a minha primeira proposta foi um missionário na África, missionário batista. A segunda proposta foi um missionário da Jocum. E a igreja ficou assim muito irredutível, tipo assim, não podemos adotar missionários de outras denominações que não seja batista. E eu levei um choque na época que eu achei que não tinha nada a ver. Porque na minha cabeça, você está abençoando o reino. Você está sendo bênção do reino. Então você está abençoando de um modo assim total. Não é o batista em si, não é só o batista que abençoa. Né? Porque se não tem mais um batista, então vamos adotar esse. Então tinha um diácono que ele dizia assim, não, nós só podemos adotar batista. Eu peguei e falei assim, mas quem disse isso? Nós somos denominações batistas, nós só vamos. Eu falei assim, não, irmão, mas a gente pode mudar um pouco essa visão. Por causa disso. Eu tentei da minha maneira, não tinha estudado, não tinha curso, não tinha nada. A minha maneira é fazê-los entender, né? Aí na primeira proposta não passou. Na segunda proposta, como eu tinha sempre contato com os missionários, eu percebi uma coisa, que no campo missionário todo mundo é igual. Tem, vamos dizer, Guiné-Bissau, tem presbiteriano, tem batista, tem assembleano, enfim, né, tem outras denominações. E eles se dão muito bem entre si. Então, como o salário do batista demora a chegar, por algum motivo, o salário do presbiteriano já chegou, não, eu te empresto e quando chegar o seu você me paga. Então, é tudo de comum ali, entendeu? Então, eu tinha percebido isso. E da segunda vez que eu levei o assunto, a missionária da Jocum, ela era batista, ela só não estava pela convenção batista, no caso. E levei esse fato, eu falei, irmão, todo mundo, os missionários entre si, eles comungam a mesma fé, um ajuda o outro, não é eu só estou aqui e ele está ali, não é unilateral. Aí ele falou assim, não, então diante disso nós vamos adotar. Aí adotaram esse casal de missionários que estava entre os índios, que hoje está em Asa do Socorro, ele é piloto missionário. E o trabalho assim foi crescendo. Então eu acho assim, que não é questão de você quebrar de uma vez só um paradigma, eu acho que você adaptar e aos poucos ir modificando. Então a igreja hoje em dia não tem nenhum problema sobre isso. Primeiro assim, essa questão, como? Poxa, se a gente descobrir essa resposta prontinha, não dá show de bola esse negócio. É um negócio que fica rico. Nessa hora o absoluto seria importante, né? Agora, eu tenho suspeitas. Acho que o pior caminho, o que não dá certo, isso eu não sei qual é. O que não dá certo é enfrentamento. Enfrentamento não dá certo. Essa coisa de vá, certo? Querer colocar de goela abaixo. Isso não dá certo. Não dá certo pelo motivo óbvio, que as pessoas se armam. Né? Repito, a gente não está brincando com coisa secundária, né? São coisas que estruturam a vida das pessoas, né? São coisas, portanto, fundamentais, tá? Então, com esse sentimento da fé, né? No sentido de que é isso que estrutura assim, a minha subjetividade, né? A minha existência. Então, não é um enfrentamento. Também não acho que seja uma teoria. Apresentar a vocês uma... É claro que na esfera da reflexão teológica a gente precisa teorizar a coisa. É nossa responsabilidade. Estou dizendo dessa esfera para com a comunidade. Né? Não é na grande teorização, quero dar uma palestra para vocês de como é que... Embora isso possa ajudar, mas não é isso que faz
desconfio que o caminho é pelo cotidiano. Eu vou voltar com a história do Moltmann, vocês lembram lá, né? Qual é a revolução? O Moltmann se transformou num grande teólogo do século XX, que seja o maior teólogo da segunda metade do século XX. Se o Karl Barth é da primeira metade, o Moltmann é da segunda metade. Ele influenciou a teologia do mundo. E tudo, se não tudo, muita coisa desse grande teólogo acontece naquela experiência dele. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto bíblico e vou para a realidade. É simples, não é um negócio problemático. É simples, é simples. Ou não é simples se relacionar com as pessoas? Não é uma coisa simples. É simples. É simples você querer saber quais são as questões reais daquela gente da sua comunidade, da sua igreja. Agora, para saber quais são as questões reais, a gente precisa superar algumas coisas. Por exemplo, gabinete pastoral. Gabinete pastoral geralmente é lugar de disfarce. Geralmente é lugar de disfarce. Ou as pessoas estão desesperadas e elas vão ver porque a coisa é grande demais, ou é um lugar onde as pessoas se mostram parcialmente. Ela chega lá, você imagina, aquela pessoa quer transparecer para o pastor alguma coisa boa, ela quer, diz, ela conta aquilo que é da vida dela, mas ela conta um aspecto. É o outro que está me perseguindo, é o meu marido que não me entende, é o meu vizinho que... É mais ou menos assim. Ela está ali, isso é um processo, isso é um mecanismo de defesa natural, né? Psicológico, para estabelecer. A gente tem como entender. Então, deixa eu dizer, a gente não conhece a realidade sentado no gabinete pastoral. Isso, o gabinete pastoral pode ajudar muito a vida das pessoas, tá? Muito. Não estou desqualificando, não, pode ajudar muito. Mas estou dizendo que a realidade mesmo. Ela é outra história. Então tem a coisa do relacionamento. Eu acho que é manter o relacionamento. É preciso perceber a dinâmica real da vida das pessoas. De forma prática. É preciso estar com as pessoas nos lugares onde as pessoas são, de fato, elas mesmas. Sabe quando a gente chega em casa? Quando a gente chegar em casa, tirar o sapato, botar a cabeça para fora da calça. Assim, esse gesto físico que tem a ver com uma coisa mais importante, que é assim, cara, cheguei no lugar onde eu Fico à vontade. Onde sou eu, né? Onde a gente começa a pensar seriamente nas coisas que a gente está vivendo. Eu acho que é uma primeira barreira que, se a gente consegue romper, a gente chega na realidade, é essa barreira que está estabelecida entre a figura do líder, do pastor, da pastora, do teólogo, que geralmente é uma figura construída. O pastor tem amigo? Não, o pastor tem amigos. A gente ouve no seminário assim, olha, cuidado, olha com quem você fala, né? Tome cuidado. Quer dizer, a gente é preparado para não ter amigo. Um líder é preparado para não ter amigo. Porque você não pode compartilhar. Pelo menos dentro da sua própria igreja, muito Dentro da sua complicado. própria igreja. Então tem toda uma coisa. Você demonstra suas fragilidades. Há um ambiente que você pode demonstrar suas fragilidades. Assim, gente, caramba, até dá, mas para ser aceito é que é o problema, né? Tipo, há um ambiente que a pessoa corre sem que seja um trauma. Então, imagina, nós somos todos participantes de uma igreja. A gente está vendo um camarada, um homem, uma mulher. Esse cara não vai ao banheiro. Esse cara não deve ver, esse cara não transpira. Esse cara não tem problema. Não tem problema. Isso daí, vale. Aí a gente arruma um jeito. É anjo. Isso é anjo. Direto do planeta Igreja. Então tem essa figura, né? Eu posso estar fazendo uma caricatura, mas não estou exagerando. Não é muito. Está ali, essa figura
relacionamento mesmo assim, pra valer? Desarmado. Poucas pessoas chegam assim, imagina se tu tem um cara gigantesco na tua frente, tu chega lá, você tem coragem de dizer pra ele que você é, eu fico com vergonha, viu? É porque vem a impressão que dá que está num patamar de santidade superior. Superior, muito. Eu sou pecador dos pecadores. Cara, tá muito distante. Brincando, né, irmão? Não é assim. Muito distante de mim. Então, É totalmente de Deus e eu ignoro. Eu nem posso notar. então, ó, caramba, esse é uma. Ah, tá bom, mas isso ajuda a pastorear, porque isso dá uma certa autoridade? Sim, pode ser que tenha seus pontos positivos nessa questão. Agora, quais são os pontos negativos? Os pontos negativos, entre eles, me parece que é um distanciamento que acaba acontecendo entre essa figura e a vida real das pessoas. Um distanciamento. É aquela coisa, tá todo mundo conversando, batendo papo, falando sobre coisa descontraído. Chegou o pastor. Chegou o pastor, o pessoal comendo. Tenho certeza, se você não percebeu isso aí, você vai perceber. Muda a conversa na hora. Se não muda a conversa, muda o tom da conversa. Você recompõe, e aí os sorrisos não são tão largos, são sorrisos mais comedidos. E aí começa a falar de coisas mais, claro. É horrível. Olha, como? É horrível, porque se a gente tem sensibilidade, se acha um ET naquele negócio, não é possível que alguém não possa ser ela mesma quando eu chego. Agora, isso aqui que é um negócio tão óbvio no cotidiano, isso tem uma incidência na prática da teologia. Né? Porque isso diz pra gente o seguinte: olha, pode ser que a gente esteja lidando, sabe, avatar. Avatar é quando no mundo da tecnologia você cria um personagem, né? Você cria um personagem e aí ele vai ser você. Aí você coloca naquele personagem aquilo que você gostaria que fosse, né? Aí você cria um avatar. É um pouco disso. O pastor, o líder, o teólogo, lida com quem? Com a pessoa, quase sempre com o avatar da pessoa. A pessoa fica aqui, preservada, cria o seu avatar e a gente fica lidando, pregando para ela, aconselhando ela, visitando, fazendo assim. Bem, assim a gente não acessa a realidade. Mas isso aí também, eu volto à questão do tempo. Eu acho que também a igreja não está pronta para ver no pastor essa pessoa. Um ser humano. Um ser humano. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro. Se choca. Da Maia Mercante, o cara oficial, o cara um montão de coisa. Esse cara me ligou um tempo desse atrás, dizendo o seguinte: estou horrorizado. Foi, cara. Né? Não, porque meu pastor, eu conheço esse cara tem mais ou menos a minha idade, entendeu? Esse cara chegou no culto hoje de manhã e disse o seguinte: eu não tenho condição de pregar, eu não estou bem, peço desculpa aos irmãos, se não estivesse orando comigo, eu não estou em condição de pregar. E desceu o culto. Esse cara que tem essa formação toda, o cara que já rodou o mundo, ele ligou para mim horrorizado, porque ele entende, mesmo com toda essa formação, que o cara não é assim, ele é humano. Então ele não é chamado, então ele não tem não sei o que, então não sei o que lá. Aí você fica pensando, será que você também não é obrigado a vender essa imagem? Porque você também não pode ser, você acaba sendo um avatar também. Meu pai, é tanta avatar. Eu estou no ministério há 20 anos quase. E se eu disser para você que eu já subi no púlpito e subo, se eu tiver com problema, eu vou pregar como se eu não tivesse com problema. Porque eu acho também que a igreja também não está pronta para isso. Eu acho que nós, talvez, não sei quem criou essa imagem, a igreja me deve continuar. Você não tem como de ser, porque acho que a igreja também não está pronta para isso. É aquele você toca uma questão, você tem um dilema. O dilema é: a Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O dilema é: bem, eu tenho que estar pronto primeiro ou a igreja tem que estar pronto primeiro para começar esse processo? Gente, se a gente pensar nesses termos, a mim parece que nunca a gente toca no assunto. De fato. Nunca. Porque essa coisa não acontece assim
naturalmente, como brota, sabe o tiririca que brota lá entre o paralelepípedo? Essa coisa não brota pronta assim. Esse é um processo, maturidade é uma coisa que é provocada. Vocês certamente já ouviram, porque você já virou a ilustração de sermão já há pelo menos uns 10 anos, que é a relação que a águia tem com seus filhotes, né? Tem uma sabedoria da natureza gigantesca. A águia tem um filhote, bota lá, sempre no ninho muito alto, né? Se ela faz ninho muito alto. E aí cria com todo carinho o seu filhote. Chega um momento em que ela pensa lá, os seus atores, está na hora de deixar de ser filhote, porque a vida continua, a vida anda. E a águia pega com o bico e começa a deixar o ninho desconfortável. Ela vira propositalmente aquilo que antes era um colchãozinho e faz espinho. E começa a trazer pouco alimento. Se trazer de 2 horas, passa a trazer de 4 horas. Provoca o ambiente para que aquele filhote dê conta do que deve ser. Aí não dá certo. Se não der certo, ela dá a cabeçada e joga o bicho fora do ninho. Imagina, está lá em cima. Mas é claro que ela não deixa o bicho cair. Deixa. Se o filhote não voou, ela para o filhote e leva para o ninho. E faz isso até que o filhote, porque a relação da águia é com o sol, né? A águia bate os olhos no sol e é assim que ela dá os primeiros voos. Quando a águia bate os olhos no sol e ela percebe, aí voa. Então, aquele filhote vai ter sua caminhada. Tomando isso para a nossa relação, como é que esse processo se dá? Naturalmente? Não, naturalmente não se dá. Naturalmente a gente quer ninho quentinho. Sempre foi assim. Naturalmente, o quê? Naturalmente, o que acontece? Fica essa relação, olha, como você disse. Bem, como eu faço? Quando eu já cheguei, já estava assim. Eu vou dar manutenção. E não é por maldade de coração, é porque afinal de contas eu tenho responsabilidade para cumprir. E todos os motivos estão aí. Então, a comunidade de lá para cá diz assim, poxa, está assim, viu? A comunidade sente que esse negócio não fecha, que falta alguma coisa, mas afinal de contas acaba mantendo. Então há uma tendência à conservação. As instituições, de forma geral, tendem à conservação. Então, conserva. Esse processo, contudo, tem que ser rompido. Pensando no processo da maturação. Tem que ser rompido. Agora, como ele é rompido? Se ele é rompido de forma violenta, então causa mais traumas do que qualquer outra coisa. Não tem maturação, tem trauma. Agora, se ele é rompido de forma responsável, consequente, então tem maturação. Tem maturação. Eu acho pouco, assim, eu acho que não dá para chegar e resolver tudo num dia, mas é possível, bastante possível, que a gente consiga criar, pensando no clima da igreja, né, no ambiente, a gente consiga criar ambientes mais verdadeiros, onde as pessoas podem ser mais verdadeiras. Porque, olha, o que a gente chama de santidade, que é o ideal de cada um de nós, só pode ser construído sobre o real, sobre a pessoa real. Não é sobre uma ideia da pessoa. Ah, não, eu faço uma ideia, crio um avatar de mim e coloco lá na igreja. Aí vou falar, avatar, fica santo. Esse é o alvo a ser perseguido, gente. Isso não acontece, entende? A gente fica brincando, no fundo a gente fica brincando, porque as pessoas permanecem com seus dramas. Nós, enquanto líderes, pastores, teólogos, missionários, etc, nós permanecemos com nossos dramas. Gente, olha como quem lida mais próximo com liderança está cansado de saber que nós temos um barril de pólvora pronto para explodir, que está ali contido. As nossas questões permanecem ali, mas a gente não tem espaço para trabalhar as nossas questões. Não tem espaço. Porque se eu disser isso para alguém, e essa pessoa disser para alguém, que disser para alguém, perde o ministério. E a gente vai contendo. Isso, algumas pessoas que são assim, resilientes conseguem resolver internamente suas próprias questões e acham um caminho para a resolução. Muita gente consegue. Algumas não conseguem e explodem. Melhor que explodissem, implodem, que é muito pior.
porque se destroem de tal maneira que depois para reconstruir Deus nos acusa. Isso você Então, eu sei que eu estou dizendo muita coisa e acabo não dizendo nada, né? Mas o que eu de fato quero tocar dentro dessas questões que vocês estavam colocando antes, pensando que é difícil tirar isso do nível da teoria e levar isso para o nível da prática, é que a mim parece duas coisas necessárias. Uma, gente, ler atenciosamente e com coragem os evangelhos. Acho que você faz cada vez mais um exercício de ler os evangelhos com coragem e perceber o tamanho do desafio que o evangelho coloca para a gente na vivência da fé cristã. Se nós assumirmos, com delicadeza, com singeleza, Jesus como aquele que vai nos desafiando a viver a fé cristã e a tarefa da liderança, da teologia, a gente se surpreende, porque é impressionante aquilo que os evangelhos apresentam Jesus nas relações mais diferentes com a religião do seu tempo. A gente aprende, olha, o que é salvação? A gente apostou todas as fichas em que na morte de Jesus nós somos salvos. A morte de Jesus nos salva, a morte de Jesus nos salva. E a gente fica com a fixação no sangue, que adora sangue, sangue para lá, sangue para cá, sangue para lá. É uma sangueira que não acaba, morte de Jesus e morte. É verdade, a morte de Jesus é um dado fundamental, não tem nenhuma dúvida disso. Mas a morte como um capítulo, porque antes da morte do Salvador, o que nos salva é a vida de Jesus. A vida de Jesus é salvífica, inclusive a morte, porque a morte faz parte do conjunto da vida de Jesus. Mas é na vida que Jesus nos salva. Porque quando Jesus está se relacionando com as pessoas, ele está nos salvando de um fracasso nos relacionamentos e nos ensinando a nos relacionar. Quando Jesus se relaciona com a religião de sua época e todos os seus vícios, ele está nos salvando de nos tornarmos tão hipócritas como os religiosos da sua época e vivermos de forma mais saudável. Então, todos esses aspectos do ministério de Jesus são salvíficos. Salvação não é alguma coisa que está reservada para quando nós, enfim, abrimos os olhos definitivamente na glória celeste. Quer dizer, essa experiência, nós vamos sendo salvos nesse sentido, nós vamos sendo salvos à medida que vamos conformando a nossa existência, a existência de Cristo. E a gente aprende demais nos evangelhos. Aprende demais nos evangelhos. A gente prega muito o Antigo Testamento. A gente prega demais carta paulina e prega pouco o evangelho. O núcleo da fé cristã está nos evangelhos. O núcleo, toda a Bíblia é palavra de Deus, né? Mas o núcleo da fé cristã está nos evangelhos. Ali tem uma riqueza. Então eu acho uma coisa, por um lado, ler, mas corajosamente. O que é ler mais corajosamente? É ler o Evangelho não mediado pelas nossas muitas certezas, porque a gente tem muita certeza e aí leva todas as certezas e vai ler o Evangelho, e enquadra o Evangelho com as nossas certezas. Enquadra, a gente tem um corpo doutrinário na cabeça e vai ler o Evangelho com tudo definido. Tá vendo? Aí, é isso mesmo. É isso mesmo, a gente vai para confirmar, entende? Quando nós não fazemos leitura seletiva, a gente lê porções do Evangelho. Adoramos o milagre. Adoramos o milagre, os olhos, milagre. Quem não quer, né? Tem uma leitura, eu estou dizendo, leitura isenta não existe, mas tem uma leitura mais corajosa dos evangelhos. Uma outra coisa é ter uma disposição maior, vou chamar de simpatia, uma simpatia para com a realidade. Simpatia para com a realidade. Ouvir mais, sabe? Ouvir as pessoas. A gente estuda muito oratória, homilética, oratória. A gente devia fazer um curso de escutatória, né? Escutatória. Aprender a ouvir mais, dar ouvido às pessoas, mas não só as pessoas, mas as coisas, ouvir, de uma forma geral, ouvir a sociedade, ouvir o que surge. Como é que a gente despreza? Eu estava aula em Belfort Roxo, quando
teve aquela chacina em Nova Iguaçu, uma grande chacina que teve em Nova Iguaçu, e dava aula na segunda-feira, e a chacina tinha sido alguma coisa como quinta ou sexta, tinha um domingo entre a chacina e a minha aula. Aí perguntei aos alunos, em geral, quantos sermões, ou aulas de escola dominical, ou orações, ou palestras, que eles ouviram naquele final de semana sobre violência e sobre a resposta da nossa fé à questão da violência. Gente, tínhamos 15 ou 16 alunos na sala, nenhum deles tinha gente de igreja na rua da chacina. E que aquela igreja naquele dia não tinha refletido teologicamente, né? Numa aula experimental, numa palestra, numa pregação, numa oração, porque tudo isso é teologia, ninguém tinha refletido teologicamente sobre aquele negócio. Pô, como que pode? Nós somos de onde? Imagina, as coisas estão acontecendo, né? Estão acontecendo, os dramas estão aí, ó, todos aí, desde as questões mais cotidianas, como a coisa da violência que bate na nossa porta, dessa coisa louca de falta de respeito para com as crianças, violência que não termina, o estupro que não termina, o assédio que não termina, essas coisas que estão aí, são as nossas crianças. A questão da sexualidade que se apresenta de forma que a gente não dá nem conta. Consumo. O consumo, são coisas, essas estão, até as coisas que estão no cenário nacional, gente, está sendo discutido o tema do aborto, está sendo discutido o tema de ser alastronco, está sendo discutido o tema da homossexualidade, está sendo discutido isso e aquilo, as leis, o cenário político está aqui, nós temos eleição daqui a 15 dias. E fica ou um silêncio absoluto, ou aquela promiscuidade de apresentação de candidato na igreja, que a gente gostaria que ganhasse, porque de alguma forma aí está visando um núcleozinho lá na frente, porque tem um carro, porque tem um favor, porque ele é meu irmão, ou coisa que vai. Essas coisas, quando é que essas coisas vão povoar o nosso espaço? Não é transformar. Hoje vamos falar de política, não estou nem falando de política, mas eu teologicamente poderei falar disso, né? Claro. Ou a fé cristã não tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sobre qualquer coisa que o ser humano experimente na face da terra, a fé cristã deverá falar uma palavra, senão ela será irrelevante. Né? Agora, como é que eu chego a fazer isso? Eu tenho sensibilidade. É assim, ó, tá? Minimamente interessado pela vida das pessoas. Minimamente interessado pela vida das pessoas. Você me lembrou um negócio que parece piada, mas a gente verifica que às vezes aquela pessoa que a gente tem contato na igreja, no futebol, no trânsito, na internet, parece que ela é outra. Assim, no trânsito você não acredita que é aquele mesmo irmão do dia a dia. No futebol você não acredita que é o mesmo cara. E na internet você vê e pensa assim, às vezes parece que a pessoa é doida, porque a mesma que posta um negócio, posta um outro, que é coisa daquelas, né? E aí você fica olhando, né, que se você não está perto, você só tem aquela leitura de o fulano bonzinho, né? Como, por exemplo, quando a gente tem um contato com uma pessoa da membresia da igreja, e quando você tem contato com o parente dessa pessoa, que até o momento que você só conhecia de ouvir, era um endemoniado em questão. E aí quando você começa a conhecer os familiares, os vizinhos, o contexto, aí você percebe assim, eu tinha criado uma ideia sobre fulano, e agora a gente começa... O problema é que quando a gente também descobre algumas coisas, fica a seguinte questão, né? Como é que a gente lida, né, com isso? Porque quanto mais se sabe, eu entendo que é a maior responsabilidade de uma liderança cristã. E junto com esse conhecimento que a gente tem, obviamente a pessoa também vai ter conhecimento da gente. E até que ponto nós estamos prontos para mostrar quem verdadeiramente somos? Nossa insegurança, nosso medo, nosso ciúme, de repente uma mania da qual a gente quer se libertar, mas se alguém souber que a gente está querendo se libertar de uma mania, então um vício, uma dor, um trauma, e eu percebo que
eu acho que também o que dificulta a gente de conhecer o outro é porque a gente vai se dar conhecido. E eu penso o seguinte: quer coisa melhor do que a pose? De você achar que eu sei, de você olhar para mim como alguém que está num outro nível. É uma coisa que, assim, infelizmente, a gente quer que as pessoas nos percebam humanos na hora que a gente falha. Mas na hora do nosso conselho, da nossa orientação, daquilo que a gente orienta, é legal quando elas olham pra gente com um certo tom, porque eu discordo, mas eu não vou... Então é meio esquisito, é meio doido isso, porque vai ser bom para a comunidade, mas eu vejo como uma cirurgia plástica, até cicatrizar, o rosto vai estar meio inchado. Eu não sei se a gente está disposto a pagar o preço disso. Pronto, a gente nunca está. A gente não começa um processo pronto. Esse é um processo que a gente vivencia. Né? A mim parece que o caminho é de humanização. Eu acho que a teologia precisa ser humanizada, o ministério pastoral precisa ser humanizado, a liderança precisa ser humanizada, enfim, isso que chamamos de ser crente precisa de passar por processo de humanização. A gente é humano. Aliás, nossa vocação é para a humanidade. A tentação, a primeira tentação, aquela que define o pecado chamado original, é exatamente o pecado, a tentação contra a humanização. Olha, nada disso, vocês serão como Deus. Isso aqui é exatamente, isso é o pecado original. É nós abrirmos mão daquilo para qual fomos criados. Nós fomos criados para ser humanos. Queremos não ser fomos Deus. criados para ser como deuses, né? Então, o processo de humanização é fundamental. E no processo de humanização, a gente percebe muita coisa. Isso respinga um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu acho isso mesmo, que liderança precisa de algum nível de ajuda. Alguns acham isso no que chamam de mentoria. Mentoria. Ter alguém onde você possa se remeter, você possa te mostrar para você: olha, eu estou aqui numa esquina. Eu não sei para onde eu vou, né? Alguém de fora que consegue perceber. Mentoria, que é um amigo, que é um outro pastor, um outro professor, é uma mentoria. Outros fazem análise, que eu acho um caminho excelente. Eu preciso lidar com essa questão. Porque hoje estão exposto. Eu lido com todos os dramas do mundo e não sei o que fazer com os meus próprios. Então eu acho que isso faz parte do processo de humanização. Nós não somos super alguma coisa. Nós não somos super alguma coisa. Nós não resolvemos isso com o joelho no chão. Gente, isso aqui não é fazer pouco da oração, isso aqui é dar a dimensão real do problema. Nós não resolvemos os dramas de uma liderança só com o joelho no chão. Há raízes dos dramas que vêm para nós que vão nos tomando, e que se a gente não desenlaça os nós, a gente cria problema para nós, para a nossa família e por fim para a própria igreja. Então esse processo de humanização, ele é fundamental. Por quê? Nós estamos falando de teologia, mas a teologia é feita por gente, homens e mulheres. E homens e mulheres que não passam por um processo de humanização farão uma teologia desumanizada. Um outro dado: com quem nós dialogamos quando fazemos nossa teologia teoricamente? Vou pegar assim: eu preparo o sermão, hoje é sábado, amanhã vou pregar, vou preparar o sermão. Com quem eu dialogo para preparar meu sermão? No meu caso, minha esposa olha o computador e começa a falar alguma coisa. Eu estou fazendo. Vê se eu estou enganado. A gente vai preparar o sermão, bota em cima da nossa mesa. Quando ele faz isso? Bota em cima da mesa uma Bíblia. Espera-se. Bota em cima da mesa um comentário bíblico, né? Quem usa mais computador, abre lá, tem um comentário bíblico. Porque ninguém é de ferro. Bota em cima da mesa lá, sei lá, uma concordância bíblica, um livro, né? YouTube, quando lê o lado grego, lá. Quando vai fazer uma média, para caprichar, para valer a pena da teologia. Fiz esse curso que não foi à toa. Paguei R$200 nesse livro, não foi.
Você bota em cima da mesa as ferramentas. Essas ferramentas, elas vão me ajudar. Mas elas vão me ajudar a abrir uma parte do problema. Elas vão me ajudar a dialogar com uma parte da questão, que é a necessidade do aprofundamento no que diz respeito à revelação, à própria fé cristã, né? Mas, se eu estou falando disso para alguém que está supostamente dentro de uma realidade, com seus dramas, com as suas questões, eu preciso ir fazendo, ouvindo outras coisas. Quer dizer, imagine que eu queira discutir, de alguma maneira, eu sinto que a minha comunidade está passando por algum problema de nível existencial, tem alguma coisa acontecendo, a gente identificou lá que tem gente com depressão que não entende do negócio, tem famílias entrando nessa situação, a gente identifica. Vamos falar, vou para a Bíblia, comentário bíblico. Isso vai me ajudar? Muito. Agora, cara, se eu coloco em cima da mesa algum conhecimento que eu tenho de psicologia, ou que eu vá buscar, alguma coisa que me permita conhecer mais a alma humana. Que pessoa é essa? Porque não vamos idealizar, os crentes são gente igual a todos os demais. Isso daqui pode me abre o leque, falando, caramba, essa pessoa pode estar vivendo uma crise desse nível. Então eu vou até o texto bíblico sabendo que essa pessoa está com uma demanda que é neste nível. Eu não estou idealizando essa pessoa, eu sei que tem uma demanda, uma coisa ali. E eu posso também descobrir, gente, eu vou precisar de ajuda. Porque só minha pregação não vai dar conta. Vou precisar de ajuda. Cara, na igreja eu observo na igreja. Cara, na igreja tem 3 psicólogos na igreja. Vou chamar essa gente, vou fazer um grupo aqui qualquer, ou para eles me ajudarem, ou para eu poder partilhar esse negócio, porque pode ser que eu perceba, não, olha, isso daqui, esse aqui, mano, isso aí eu não vou poder ajudar, mas isso aqui, olha. Porque a gente é muito leviano, me desculpa. A gente pega, recebe a pessoa no gabinete pastoral, tem um drama do cão, a gente não entendeu, não parou por ouvir, a gente quer responder, a gente não quer ouvir, quer responder, e aí no final diz, vamos orar. Vamos orar. Olha, a oração ali eu estou como um tapa-buraco. A pessoa está precisando, imagina, chega lá uma irmã com o olho inchado, tomou. Vamos orar no caminho da delegacia para você denunciar seu marido. Vamos orando no caminho da delegacia e vai orando, né? Porque agora, além da oração, precisa denunciar o seu marido, porque ele lhe agrediu. Então tem um nível, tem um outro nível, ele precisa conjugar. Alguém está passando por um drama psicológico ferrenho, sobretudo o tema da depressão que vai assolando cada vez mais as pessoas. Quer dizer, eu recebi uma vez, tentei ajudar, olhei para a pessoa, visitei, aí eu percebo que aquilo não evoluiu, não deu passo, né? Uma segunda vez, eu estou observando, a pessoa está murchando. Não, tem uma coisa ali que todo o meu esforço não deu conta. E se suicidar, perdeu a salvação. E a gente tem coragem de dizer um negócio como esse. O meu esposo agiu assim, porque ele, além de pastor, ele é advogado, né? E teve um caso desse, de uma moça que todo domingo chegava com de óculos escuros. Passava a manhã inteira de óculos escuros. E a gente observando esse caso, ela era deprimidíssima. Um dia ela me chamou e abriu comigo, que ela tinha, o marido batia nela, tinha mulher na rua e tal. Aí eu falei assim, vamos conversar com o pastor então, né? Aí ela falou assim, não, ele vai orientar você. Aí ele foi muito claro, ele falou assim, ó, a gente vai ajudar, a gente vai orar, mas você precisa tomar uma decisão, você tem que denunciar. Pastor, eu não esperava essa reação dele. Ele disse, ó, você tem que denunciar. Você tem que denunciar. Ficou assim, né? E agora, até hoje, ele tem feito assim, gabinete com ela, tratado com ela. Porque senão você diz para a pessoa assim, nós vamos orar, ela ora. Ora. Aí na semana seguinte, ela toma outro supapo. Ela ora. E aí na semana seguinte, outro supapo. Pô, o que a oração está fazendo aqui? A oração, que é um instrumento para a libertação, não é? Não, em todos os níveis, a oração está servindo ali como um grilhão que prende essa pessoa num processo de opressão, num processo de violência. E até abala a fé, pode ter abafado. Eu oro e Deus não faz nada.
Deus não faz Deus nada. é esse que só está Foi falando dele por baixo. um safado do pastor que não fez o que tinha que fazer. Seria Aquele cenário sobre Complicado. Mas é. a igreja de hoje, mas eu vejo também no cenário judaico, por exemplo, na sinagoga, né? Jesus tem uma palavra e no cantinho tinha uma mão empurrada, ou seja, não poderia estar ali. Quando ele via, estava escondido, quando ele bota para a pessoa que se imaginava, recebeu a vida. Então, eu acho que a igreja deveria ser um lugar onde a gente poderia descobrir a nossa Cristo, as pessoas perante a Deus. E Jesus mostrou isso ali. E não é só na igreja evangélica que acontece isso, é em todo lugar, né? Hoje o mundo fica muito você humano, outro livro, uma máscara, exatamente. E o verdadeiro Deus, ele faz na casa dele, no estudo da adoração, ele nos vai descobrir, não veio ensinar. Isso que você diz é fantástico. A gente não tem que ter vergonha da nudez da gente, pensando desde o ponto de vista simbólico, né? Não deveria, né? Não deveria ter vergonha da nudez, no sentido de que a gente não deveria ter a vergonha de nos mostrarmos como somos, de que nossas comunidades não deveriam ser lugares que estimulam as pessoas a esconderem o seu drama, porque elas querem transparecer para a comunidade que elas estão bem, que elas estão espiritualmente saudáveis. Quando fica mal também faz parte de ser humano, né? De que como se a vida cristã fosse uma coisa que só comportasse alegria, que só comportasse vitória, que só comportasse êxito, que só comportasse prosperidade. Quer dizer, como se a vida cristã fosse assim. Meu Deus do céu, Jesus como exemplo e o seu movimento presente no Novo Testamento, o que é, senão um espaço onde as pessoas conseguem, a partir do que elas são, progredirem. Mas no processo de progressão há regressões, que não são regressões definitivas, mas que a gente caminha, regride, caminha, regride, caminha, regride e caminha. Isso aqui é constante. Jesus está lá depois de fazer um ministério abençoado, aquela coisa linda que ele fez. Ele está num momento de drama tão profundo que ele disse: olha, na noite anterior, pai, se der, faça o cara, porque está ruim de aguentar, está ruim de levar essa coisa adiante. Mas maduro como era, diz assim: mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. No dia seguinte, cara, ele está na cruz, já não aguenta mais aquilo. Porque imagina, está esperando alguma coisa acontecer, nada acontece, dizendo: olha, meu Deus, por que me abandonaste? Se isso é um grito de alguém que está no fundo do poço. A gente pega, não, está recitando o salmo. Ele está fazendo um brado de quem se sente. Deus o abandonou? Certamente não. Mas ele está se sentindo a sensação, né? Claro que sim. Ô, Alessandro, quando alguém vai, por exemplo, fazer um curso de psicologia, ele ouve a seguinte expressão: você só pode tratar de alguém, você só pode curar a alma de alguém a partir do momento que sua alma estiver curada. Então você tem que procurar uma análise também. Tem que procurar se curar antes de curar alguém, correto? Você precisa fazer acompanhamento, manutenção, precisa fazer terapia para poder ser um terapeuta. O que acontece entre os pastores é que muitos pastores, eles entram em questões espirituais, eles cometem pecado e vão mascarando isso aí ao invés de tratar os seus dilemas, as suas questões espirituais. Aí ele mascara e se coloca como o cara. Eu estou dizendo que, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro se tratar a questão. Por isso que é importante a mentoria. Tratar as nossas questões espirituais para poder chegar e se mostrar completamente para aquelas pessoas.
Dizer, olha, eu tenho dilemas espirituais e vou buscar ajuda também. Eu tenho questões que eu preciso tratar também. Então, essa transparência ela tem que acontecer, mas também precisa acontecer um tratamento. Coisa que muitos pastores hoje não estão. Claro, não é um mostrar-se só por mostrar. É uma dinâmica, é uma dinâmica que se estabelece. Uma dinâmica. O que a dinâmica quer? Que as pessoas sejam verdadeiras e a partir da verdade das pessoas, daquilo que elas são, elas consigam a maturidade. Não é ficar como está. Bom? Como está. De novo dizer, a mulher é levada diante de Jesus, todo mundo apresenta, é adulto, foi pega em flagrante. Todo mundo diz, alguns querem tirar pedra, querem executar o negócio, ela está lá exposta. A mulher está passando por aquela questão toda, está exposta. Não joga para ela, ninguém joga, não. Eu também não condeno você, não. Eu quero dizer para você o seguinte, ó. Agora você precisa fazer uma caminhada diferente dessa. Você precisa amadurecer. Em outras palavras, você vai e não quer que faz. Alessandro, via de regra, você estava falando sobre amigos do pastor. O pastor for uma vida, é o pastor. Que geralmente está passando por uma mesma direção. O que vai acontecer? Aí a pergunta é: poderá um cego guiar o outro cego? É isso aí. Não precisa verdade, é uma falta de informação. Você está passando por isso, eu também. Eu também. Vamos chorar junto. Aqui tem uns exemplos fantásticos. Um exemplo fantástico. Olha, você deu um exemplo do homem da mão ressequida. Né? As palavras que o Evangelho diz, por isso eu dizia, ler o Evangelho. As esposas de pastor. Jesus está assim. Diz que tem um círculo, mais ou menos. O próprio marido, às vezes, pode estar cobrando. E tem esse homem de mão ressequida. E Jesus diz assim: vem para o meio. Essa palavra vem para o meio. Ele não está, ele está fora. Porque a sua condição, naquele momento, o camarada que é aleijado, ele não pode passar de ninguém, porque para aquele momento é um sinal de seu pecado. Jesus não entende. Tem uma passagem que eu acho que é assim, é como uma pintura. Jairo, um chefe da sinagoga, vai até Jesus, porque a filha dele está muito doente. Jairo é chefe da sinagoga, sabe tudo sobre lei. Tudo sobre lei. Conhece o livro Levítico e as leis da pureza de cabo a rabo. Vai buscar Jesus. E quando ele fala com Jesus, na hora se coloca pronto para ir, no meio do caminho, uma multidão e aparece uma mulher. Vendo? Fluxo de sangue. 12 anos. Impura. Impura, porque ela se enquadra dentro da regra da pureza, a regra da menstruação. E que ironia, né? Do lado de Jairo. Ó, Jairo está olhando tudo. A mulher, 12 anos. 12, você sabe, se uma mulher com fluxo de sangue, se ela tocar ou for tocada por alguém, essa pessoa que a tocou precisa ficar 7 dias afastado e depois tem que tomar, lava, rapaz, ao invés de lavar, toma banho, purificação, entendeu? Passa pelo ritual da purificação. A mulher está cega, está há 12 anos. Ah, pessoal, como é que ela encostou em Jesus? Imagina quando ela chegou com uma clareira. Todo mundo já conhecia a mulher. Diz o texto que ela gastou todo o dinheiro que tinha. Ela já tinha ainda todos os médicos. É aquela. Opa, não toca não. Deixa ela passar. Ela toca em Jesus, na orla, né? Toca em Jesus. E Jesus podia ficar assim, tocou, apurada, ficar quietinho, que se fosse eu falar alguma coisa, eu vou ter que fazer isso. Mas aí eu falava assim, quem me tocou? Bem, a gente, na hora, disse, poxa, Jesus sabia quem me tocou. Para que essa pergunta que ele me tocou? Porque a mulher precisa estar no centro do processo. Porque ele precisa restaurá-la. Ela está curada, entende? Mas não é isso, filho. O fruto de sangue, ela precisa de outra coisa. Se não tem isso, ela não seria inserida nesse. Não, porque o milagre não é por si mesmo, né? Aconteceu quando o sangue estancou. Aí a mulher, pum, apresenta. Fui eu, e aí. E cabreira, né? Ele sabe. E o Jairo olhando. Eu falei, rapaz, acabou. Minha filha precisava de Jesus, para ele estar impuro.
Já era. Aí veio o pessoal lá do Jairo e disse: olha só, não importa mais o mestre, porque tua filha morreu. Jesus diz: não. Vai com Jairo para casa de Já é quase desgraças a pessoa. que bom, não vai. Não, olha o que acontece. Jesus vai para a casa de Jairo. A filha está morta na cama. Jesus fica no quarto, ele, alguns discípulos, Jairo e a esposa de Jairo. O que Jesus faz quando chega diante da menina? A primeira coisa que ele faz, diz o texto, tocando, diz: menina, levanta-se. E a menina levanta. Gente, que coisa fantástica. Não tinha reparado isso não. Primeira coisa, Jesus, que no primeiro momento está disponível ao toque de alguém, agora está disponível para tocar em duas pessoas. E aí é proposital, isso tem tudo a ver com uma mentalidade judaica. Ela tem 12 anos, a menina tem 12 anos e a mulher tem 12 anos de fluxo contínuo. É um momento na cultura onde você passa de ninguém a alguém. E aí acontece. E aí Jairo está vendo aquilo acontecendo. Olha, mudou a mulher, mudou a menina, mas principalmente mudou Jairo. Mudou Jairo. Nunca mais esse homem pode ler o livro de Levítico com as leis da pureza Da mesma forma. sem ser impactado profundamente com aquilo que aconteceu. Esse homem nunca mais se ensinou, se ele tinha um pico de vergonha na cara, ele nunca mais ensinou as leis de Levítico. Não ensinou porque, cara, como que pode? Como que pode? Não fecha, entende? Não fecha. O mestre não permite que eu permaneça do mesmo jeito. Muda, tem que mudar. Tem que mudar. Está subindo lá o livro de Atos Apóstolos. Desculpa, Pedro. Eu lembro quem é esse? Pedro. João. Estão subindo lá, né? E aí tem lá, tem um homem, um coxo, um paralítico de nascença, né? Na porta do templo, chamado Porta Formosa. Paralítico de nascença. Um desgraçado. Por que um desgraçado? Porque ele nunca teve um perdãozinho perdoado, um pecadinho perdoado na vida. Como é que perdoa o pecado? Sacrifício. Um paralítico não podia entrar no templo nem disfarçado de cabelo. Nem podia entrar no templo. Não podia. Ele nunca levou um par de rolinha para ser sacrificado no altar. Esse homem carrega a vida inteira os seus dramas. Porque o perdão do pecado alivia não somente a dimensão espiritual, mas o psicológico. Você fica, caramba, quando está com uma situação que não resolve, parece que tem um mundo nas costas. E outra coisa, estava o cara no chão pedindo esmola, olhando de baixo para cima. Você viu o que é isso? Alguém que precisa olhar os outros de baixo para cima? A autoestima vai no buraco. Aí diz lá, não tem ouro nem prata, blá 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 blá, e diz o texto: imediatamente se põe de pé. Aí a gente lê esse texto: porque aí a perna dele, os músculos foram formando, e aí ele dá toda a ênfase naquela coisa maravilhosa que é esse homem ficar de pé. Mas o milagre mesmo aconteceu logo depois. Diz que imediatamente entrou saltando de alegria no templo. Caramba, está dentro do templo. Mais do que andar era celebrar. E não aconteceu tudo, porque se você vira uma página da Bíblia, vai ver aquele homem logo depois dentro do sinédrio, porque os apóstolos foram presos, foram levados lá para o sinédrio. Vocês não devem fazer isso, diz ele. E diz o texto bíblico que o homem que tinha sido curado estava de pé junto a eles dentro do sinédrio. Sinédrio é uma espécie de gabinete pastoral do negócio. É um lugar. É o plenário. É um lugar. O STF. E tá aquele homem. Imagina, um dia antes, estava destruído. Um dia depois, está ali testemunhando o que aconteceu com ele. Pedindo vênia. Uma parte. Questão de ordem. Olha, isso aqui é evangelho. Isso tem a ver com realidade e com amadurecimento. Isso é a dinâmica
parece que é a dinâmica do Evangelho, que eu estou tomando como sendo a dinâmica da teologia. É a realidade, entende? Porque ou Jesus podia fazer a opção de ficar cortando cabeça de bicho dentro do templo. Ele podia ter admitido com a sabedoria toda, dizendo, eu não quero ficar aqui lavando animal para sacrifício, não. Eu quero logo lá para coisa fundamental. Eu quero cortar a garganta dos bichinhos para perder o sangue. Ele não podia. Negociava lá com o sacerdote, não. Eu quero um posto bom nesse negócio. Ficar aqui no altar. Podia ficar lá no altar, todo mundo vai lá, oferece, todo mundo com o coração contrito. Muita coisa não acontece, o resultado está ali, porque desde os profetas, desde Isaías e Amós, já estava dito, olha, eu estou de saco cheio do sacrifício que vocês prestam a mim, não é isso? Não aguento mais os vossos cultos, não suporto mais o barulho das vossas liturgias. É isso, eu ficar lá no. Não posso suportar. Não aguento mais esse negócio. Melhor seria que vocês tomassem emenda na vida, que fossem justos, que vivessem a lei do Senhor e que não ficassem me enchendo com tanto. Desde 6 séculos antes, esse negócio estava lá. Mas eles estão lá de novo ainda, portanto, eles podiam ficar atrás do altar. Ou se ele era melhor pregador, então podia subir lá, assumir a primeira sinagoga de Jerusalém. Pô, tu sabe o que é a primeira sinagoga de Jerusalém? Já era alguma coisa a sinagoga de Nazaré. Mas Nazaré não começa e fica em Nazaré, né? Vai para Jerusalém, assume o rabino. Está crescendo no ministério. Rabino presidente da primeira sinagoga de Jerusalém. Isso é coisa pra caramba. Mas a dinâmica do Evangelho não é essa. A dinâmica não é essa. Tem uma percepção. A gente pode discordar muito disso se quiser, mas tem uma percepção. Que parece ali em Pedro, Jesus, que ele precisa ir a outros lugares. E aí ele vai a esse lugar. E esse lugar por quê? Porque são bons? Não, porque as pessoas estão ali. Foi chamado para cear na casa de uma pessoa. Como que pode o mestre de vocês comer com essa gente dando? Mas como que pode? Se a gente pensa na lógica da religião instituída, não pode. Mas se pensa na lógica do reino de Deus, não só pode, como deve. Essa teologia, no caso dos judeus da época, era irrelevante para esse tipo de pessoa que Jesus chegou com a teologia contemporânea transformando essas pessoas, porque era irrelevante. Todo aquele sacrifício, tudo aquilo não mudou nada na vida daquela mulher, não mudaria nada na vida de Jairo, não mudaria nada na vida de Jairo, todas essas pessoas que Jesus teve esse contato. Quer dizer, foi relevante a partir do momento que Jesus trouxe aquilo ali, esse Deus, esse conceito de Deus que era lá na sinagoga, pregado, sacrificado, mas não mudava nada a vida dessas pessoas. É claro. Por quê? Porque essa coisa do instituído, da domesticado, vou chamar aqui da mensagem do evangelho domesticado, a quem ele alcança? Vou dizer assim, há dois grupos. Aquele grupo mais resolvido, que é muito pequeno, e um outro grupo que é aquele que se faz de resolvido. Para não ficar mal, né? Tá? Aquele do Avatar. Agora, ao restante, não, que é uma exclusão natural. Exclusão natural. Os rabinos não se reuniam, vamos excluir essas pessoas. Os sacerdotes não se reuniam, não. Está ali. Tem as barreiras que vão se formando naturalmente para excluir. De tal forma que elas funcionam com muita eficácia. Muita eficácia. A gente pensa assim, mas é natural. É natural que essa gente. E fica naturalizado. A novidade da pregação de Jesus não está tanto no nível do conteúdo. Embora fantásticas mensagens de Jesus, né? E para pouca gente, geralmente, né? Mulher samaritana, Nicodemos, né? Não está no nível tanto do conteúdo. Não está no nível tanto do conteúdo. Repito, embora o conteúdo seja bomba. Mas está muito mais no nível do procedimento. Todo público-alvo. Estabelecendo esse público.
Agora, não é só o público. Só o público. Tem um público. Jesus está claro para Jesus para quem ele vai. Claro. Mas o que está claro também para Jesus é que à medida que ele vai se destinar a esse público, ele mesmo, ele, enquanto pessoa, precisa estar afinado com tudo. E você imagina se Caifás, o sumo sacerdote, com todo aquele monte de negócio, é turbante, é cinto, é correia, eu cheguei em Bornal, não lembro, Bornal, quem usa gente de roça, aquelas bolsas chiques toda a vida, Louis Vuitton, aquela bolsa do sacerdote. Imagina esse homem, chegando na praia lá, uma artilharia dizendo: vende, vocês vão ser meus discípulos. Você ia olhar, você está de brincadeira com a gente, você está fazendo piada. Vai virar notícia, né? Tá todo mundo em volta. Não é. Segurança. Há uma identificação de Jesus com as pessoas. Há um nível de identificação tamanha que as pessoas olham Jesus e veem em Jesus alguém como eles, sem que ele seja. Ele é muito mais, no sentido de que ele é o próprio Deus encarnado, mas as pessoas olham: é como eu. Vamos lá, Jesus foi preso, aí a mulher vira para Pedro assim: você é seguidor dele. Você é. Por que a mulher de Pedro, como ela chega a esse tipo de dedução? É igual ele, está andando com ele, fala igual ele, veste igual ele, mesmos gestos, eles são iguais. É um galileu. Jesus é um galileu. Sabe o que é um galileu? Um galileu capial. Jesus é um capial. É da Baixada? Capial. Pé rachado. Calcanhar rachado, sabe um rachado assim? Pé rachado, andando de um lado para o outro, para lá, para a sandalinha gasta. E a gente é muito, porque diz para os discípulos seguintes: vocês vão? Mas ó, vocês vão o quê? Vocês não vão levar duas sandálias. Isso é ele, entende? Ele está de tal maneira identificado que não tem mais. Você chega lá, o pastor, aquele terra, sabe? Aquele terra que ele manda fazer. Oh, aleluia! Sapatinho de seda, aquele sapatinho. Isso e já na igreja, né? Porque a maioria das vezes só a chegada, a imponência do carrão que vai chegando no estacionamento da igreja. Oh, Jesus, Deus me deu, bota lá o adesivo. Aí o irmãozinho: Deus é bom, o pastor vai para mim. Vai lá, chega. Aí ele senta do teu lado, você não pensa: o que o pastor quer comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Ou o que eu posso fazer? Porque assim, a suspeita é: tem algum problema no negócio. Então, assim, então essa disposição, essa identificação do público, claro que é, mas é mais até, é essa coisa, isso é contemporâneo, ela é contemporânea até os últimos dos limites. Ser contemporâneo é inclusive, eu estou diante do mestre e tenho a impressão que estou diante de um amigo. E ele mesmo faz: olha, gente, eu não chamei você de servo, não. Né? Eu chamei você de ser amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, e eu tenho dado a conhecer vocês tudo que eu faço. Então a impressão é que eles estão diante, cara, eles olham: quem é este homem que até o mar ouve? Ao mesmo tempo que eles estão dizendo: isso é igual eu, isso sente igual eu, isso chora. Está lá o pessoal na casa do Lázaro, e aquele negócio, e Jesus para para chorar. Você pensava nisso, ele para chorar, coração doído. As pessoas olham: mas o mestre está chorando por causa de Lázaro. Qual é o problema de eu chorar? O mestre chora para o seu amigo, eu choro também. Isso me ajuda a chorar. Alguém que fica lá durão, porque não, afinal de contas, Deus sabe o que faz, a vontade do Senhor. Olha o mestre chorando e diz: não, não é possível, eu posso chorar tranquilamente. O mestre chora, por que eu não choro? Se Jesus perde a cabeça, ou não perde a cabeça, dá vontade de supapar aqui no jeito do tempo. Alguém olha e diz: não, está aí, ó. Isso aqui é uma coisa que o mestre, sim,
essa indignação que cada um deve ter diante de uma situação de perversão e de corrupção tão grande que a única coisa que justifica é dizer um palavrão. A gente não diz porque é polido, então a gente se ira. Não diz, mas pensa. A gente se ira, sabe? O que é essa, vou chamar assim de uma ira santa, que é essa sensação, caramba, esse negócio não podia ser assim. A gente está tão descontente com isso que tem uma palavra boa, né? Porque, sei lá, mas tem indignação. Tem uma indignação que não é tudo assim, tá bom, nós compreendemos, nós aceitamos, blá 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 blá, não, tem um momento. Até porque é a época da tolerância, né? Então tem uma coisa bacana de que eles enxergam no mestre alguém fantástico, ao mesmo tempo que enxergam nele alguém tão próximo. Não é Jesus o nosso diferencial? Igualzinho os pastores de hoje em dia, né? Que a gente vê, às vezes, tão fantástico. Porque alguns são fantásticos no seu ministério, né? De grande relevância, mas às vezes são fantásticos também na pompa e na circunstância, fantásticos nas festas, e distantes, fantásticos nos automóveis, fantásticos nos salários que recebem, fantásticos nos blá blá blá, nos anéis que gira, um monte de anel no filho. Fantástico. E aí, bem, aí só não fica a outra parte. Tão próximo que pode ser meu amigo. Naquela parte eu acho que até o senhor falou aí nesse versículo, que quando Jesus pergunta, né, o que eles pensavam dele, o que eles achavam que ele era. E Pedro diz: tu és o Cristo, filho de Deus. Aí eu olho para mim, eu estou tendo contato com Cristo. Caramba! Nossa, olha, ele é igual. E eu nem tenho que marcar audiência. Eu nem tenho que verificar a agenda dele para ver se tem hora para me atender. Eu nem falei com a secretária. Está ali. Olha como eu gosto de texto de João 21, capítulo 21 de João. Que aí o pessoal, os discípulos perderam noção, voltaram a fazer aquilo que o mestre fez não fazer. Perderam noção, né? Jesus disse: vocês não vão pescar mais, vão ser pescadores de homem. E eles vão fazer o quê? Pescando. Porque a gente faz isso mesmo, mete o pé nas mãos quando se sente abandonado. Tá bom, vamos lá. Aí Jesus chegou lá. A gente pensa ali, rapaz, o mestre viu o peixe. Bem que eles merecem. Come um peixinho na brasa. Jesus faz um ambiente, rapaz. Tem uma coisa, tem um ambiente, Jesus prepara um ambiente, tem uma fogueira, tem pão, enxuga e peixe. Jesus chega e diz: gente, venha cá, vocês precisam comer. Aí nesse ambiente, Jesus vai ter uma palavra pessoal com Pedro. Porque uma coisa, você pode falar a mesma coisa em ambiente diferente, muda tudo. O ambiente é esse, o ambiente é de amizade. E dentro de um ambiente de amizade, ele diz tertulianos. Gente, uma coisa é pensar o amor num ambiente de amizade, outra coisa é pensar o amor num ambiente eclesiástico, onde o amor é resumido: olha para o meu lado, diga eu te amo. É assim que a gente vive o amor, não dá conta dele e produz artificialmente, né? Como se fosse possível produzir artificialmente. Não pode vir para o outro lado, só olha. Bem, mas aí pergunta uma segunda vez, pergunta uma terceira vez, e o amor é assim: Pedro, tu me ama, Senhor. Então, Pedro, coopera comigo, rapaz. Apacenta as ovelhas, eu fiz isso até aqui, e é preciso que alguém faça. Faz esse negócio, me ajuda, continua isso, né? Faz, eu confio em você. Podia jogar, se ele tinha muita coisa para jogar no cima de Pedro, tinha. Ou o camarada vacilão é Pedro, rapaz. Se tivesse uma lista, eu nem podia confiar em você, porque afinal, quando você é isso, não diz nada disso. Eu preciso de você. Continuo contando com você. Eu conto contigo, eu preciso de você. Prega aí, rapaz. Apacenta as ovelhas. Vai lá. Eu sei que você me ama. Teu coração é bonito. Fala, pronto. Chamou Judas de amigo, não sabia que isso Amigo, sabe o que é isso? Então, isso daqui, lendo esse negócio todo, com atenção, isso daqui não é para a gente um norte para a nossa própria prática. Imagina o que é
um ministério, assim, uma questão pastoral, uma questão de liderança, uma questão teológica iluminada por esse tipo de coisa. Um teólogo que pensa a fé iluminado por esse tipo de modelo. Um pastor que está lá na frente, um pastor e uma pastora que estão lá na frente, iluminado por esse modelo. Não é só isso. Você não precisava nós vamos fazer um concílio para discutir os grandes temas da fé, porque eu quero reproduzir esse negócio, porque eu tenho boas ideias. Né? Isso não tem seu lugar, mas não precisa disso, precisa. Agora, Alessandro, dentro disso que você até colocou aí, né, exclusivismo, inclusivismo e pluralismo, eu me lembro, por exemplo, de umas dificuldades que passamos há mais ou menos de 1 ano e meio para cá, ou de 2 anos para cá, quando estava aquela discussão acerca de se proibir até mesmo de fazer menções de textos bíblicos relacionados a homossexualismo ou homossexualidade. Uma coisa que eu pelo menos vi até num amigo de Facebook escrevendo um texto que ele falava que no passado usava-se a Bíblia até mesmo para justificar injustiças sociais, para justificar a escravidão, essas coisas todas. E hoje também se usa a Bíblia para a questão de você não respeitar a orientação sexual, aquela coisa todinha e tal. E aí a gente bateu nesse papo hoje pela manhã, quando foi abordado o fato daquilo que nós lemos na Bíblia, como o caso da mulher ficar calada, ou da mulher não poder cortar o cabelo, ou de repente alguma coisa que a gente hoje consegue, não, porque em Corinto havia isso, havia aquilo e tal, e que a gente consegue, tá lá o texto dizendo o negócio, mas a gente consegue lidar com isso hoje, explicando a época. Aí enquanto eu estava almoçando, eu estava pensando assim, o limite, porque a gente aprende aquela questão das regras da hermenêutica, né? Primeiro passo, não sei o que, primeira, não sei o que lá, tal, e isso sempre me deu aquela segurança, né? É só eu fazer esses passos aqui, que aí eu sei o que eu tiro e o que eu deixo na época. Só que nesse papo que a gente teve, já ficou assim, peraí, parece que a gente faz um pouco mais do que isso. Claro, posso estar errado, mas se a gente faz um pouco mais do que isso, qual é o limite? Porque eu corro o risco de repente, estar defendendo uma coisa que não precisava, mas de repente eu posso estar deixando rolar uma coisa que seria inegociável. Então, nessa questão, saindo daquele molde de interpretação bíblica que a gente está acostumado, né, o que a gente tira, o que a gente deixa, como é que você faz uma leitura dessa? Se puder me ajudar, né, nesse pouco tempo que a gente tem para terminar, mas tocando essa visão que está tendo hoje, até que dizem que essas igrejas, que são as igrejas inclusivas, e fazem uma declaração de que nós, que temos dificuldade de aceitar a orientação homossexual, de que nós não somos inclusivos. Não sei se você pode comentar alguma coisa sobre isso. Posso sim. Eu há uns 2 anos atrás, fui pregar. Na verdade, eu fui fazer uma conferência teológica no seminário de Feira de Santana. E depois, quando terminei, voltei para Salvador e fui pregar na igreja de um amigo que tinha ido para Salvador já há um tempo, eu não vi, para pastorear uma igreja batista. Na verdade, é uma igreja batista muito alternativa em Salvador. Uma igreja batista que não está na Comissão mais brasileira, é uma igreja batista, mas muitíssimo alternativa. E aí eu cheguei e peguei o boletim. E aí estavam as intenções de oração no boletim. Uma das intenções de oração era mais ou menos assim: para aceitar, era mais ou menos assim, para aceitarmos plenamente a integração dos nossos irmãos homossexuais. Era o pedido de oração. E não vou fazer nenhum juízo agora sobre essa integração, só para um exemplo. Eu acho o seguinte, olhando para frente,
com o pressuposto do que já aconteceu nessa história do cristianismo longo. Olhando para frente, mais tempo, menos tempo, é só uma questão de tempo. A integração da homossexualidade é só uma questão de tempo. Mais tempo, menos tempo. Imagino que um tempo ainda que a gente não vai alcançar. Não é juízo de valor, é previsão. Não estou fazendo juízo de valor, de forma alguma estou fazendo apologia. É só perceber que como eu chego a isso aqui, pensando no que durante 3 séculos era absolutamente dado a escravidão como uma coisa natural. Em algum momento deixa de ser, por conta de uma série de questões. É claro que esses temas são de natureza diferente. Eu tenho noção disso. Né? Tema da mulher, mesma coisa. O tema do império, tem uma série de temas que acho de verdade que é uma questão de 1, 2 gerações, 3 gerações no máximo. E os indícios disso já estão aí. A gente tem um movimento crescente das chamadas igrejas inclusivas. Um movimento crescente. Eu estava dando uma disciplina de fenomenologia da religião numa faculdade de teologia e fiz uma dinâmica com o pessoal que era... fenomenologia é um tipo de olhar, né, que pressupõe a observação do fenômeno religioso sem necessariamente fazer juízo. Fenomenologia da religião. O princípio da fenomenologia é aqui eu chamo de epoquia, a suspensão de juízo, né? Eu observo para compreender, mas não para fazer o juízo. Então, estava trabalhando essa disciplina aí, dividimos a turma para eles irem a expressões religiosas, para fazerem uma observação. Então, um grupo foi no judaísmo, na sinagoga, um grupo foi, não foi a um culto, mas foi conversar com alguém da Umbanda, um grupo foi numa igreja evangélica, e um outro grupo foi numa igreja evangélica, que é aquela comunidade metropolitana, né? Contemporânea, a igreja contemporânea, que é uma igreja chamada inclusiva, né? Não é uma igreja de homossexuais, mas é uma igreja que aceita os homossexuais. Então, dividimos. Me chamou muito a atenção o depoimento desse grupo que foi nessa igreja cristã contemporânea. Acho que é esse o nome. O rapaz me disse assim: eu fiquei espantado, porque ele me dizia, eles são muito conservadores. Eu falei, eles são muito conservadores? Mas deixa eu entender esse negócio. O pastor estava pregando o seguinte, que as pessoas precisam ser fiéis, porque não pode essa coisa de promiscuidade, é pecado. Pode ficar com não, mas precisa ter relacionamento. Então ele ficou muito escandalizado com isso, porque o que ele esperava? Uma igreja homossexual, ninguém é de ninguém. Ele esperava uma orgia. Ele esperava uma orgia, ver um negócio assim, completamente sem. E o espanto dele foi exatamente de que aquele grupo, no dizer dele, as palavras dele, era muito conservador. Eles pegam você. Eu trabalho numa ONG de direitos humanos, né? Então, combate à homofobia, contato com trans, comigo, são diretos. E eles valorizam muito. Inclusive, o Renan tem uma relação de 18 anos com o mesmo parceiro. Então, olha, essas igrejas, agora mesmo, uma missionária, agora mesmo, 2 anos atrás, que era a grande missionária do mundo pentecostal, né? Foi um fenômeno, Lana Roder, né? Um grande fenômeno ligado à Assembleia de Deus, foi o nome da Assembleia de Deus durante um tempo, que antes era homossexual, aí se converteu, e depois teve um problema. No final das contas, ela, assumindo a sua homossexualidade, criou uma igreja. Igreja Cidade de Refúgio? Acho que é isso. Cidade de Refúgio, em São Paulo, que é uma igreja pentecostal, nos moldes de uma igreja pentecostal. Você faz, é um culto pentecostal, é um culto da Assembleia de Deus pentecostal. A música, tu assim, você entra, tem gente falando em língua, tem gente profetizando, mas é uma igreja inclusiva, chamada igreja inclusiva. O que eu quero dizer com isso? Não é para fazer apologia, é para constatar. A gente já tem. Isso no Brasil,
que ainda está assim. Se você vai nos Estados Unidos, esse negócio já está dado há muito tempo. Nos Estados Unidos se construiu, chama de teologia queer, que é teologia homossexual, uma reflexão teológica sobre a homossexualidade, que já tem mais de 30 anos, tem milhares de textos publicados de exegese, daqueles desafios os mais bem preparados exegetas que trabalham na exegese, o texto bíblico discutindo a questão da homossexualidade. Quer dizer, estou dizendo essas coisas todas para quê? Para falar que esse é um movimento que se estabelece. Vem para ficar. Porque você tem reflexão teológica, você tem uma prática eclesial, né? Você tem essa coisa forte. Está aí. E em contrapartida, muitos grupos se eximem de situação. Então, são discutidos na frente. Mas isso seria uma teologia contemporânea ou um desvio da igreja, né, daquilo que Deus propôs? Eu acho que a grande dúvida seria isso aí, aquilo que não seria do limite. Aceitar isso seria aceitar uma teologia contemporânea ou se afastar do propósito de Deus? Não, a gente pode fazer as distinções. Teologia queer, como eu disse aqui, é uma teologia contemporânea. Agora, eu posso fazer o juízo sobre essa teologia. Em que medida essa teologia corresponde ao Evangelho? Então, essa é uma discussão, né, para ser feita. Mas o que há do ponto de vista, o que é uma teologia? Porque está constituída, tem um sistema de pensamento, tem uma metodologia, lê o texto bíblico, lê a tradição cristã, publica coisas, tem gente ensinando. Então, formalmente é uma teologia. Se a gente embora esse troço, a gente discute, é uma outra questão que precisa ser feita, tá bom? Mas é uma teologia. É uma teologia. Eu estava agora semana, lendo um texto do Bispo Desmond Tutu, que é uma referência no mundo protestante. Eu estou lá contra o apartheid, o texto mais recente dele o título do livro é muito provocante, Deus não é cristão, é o título do livro. E um livro muito bom, mas tem um capítulo que ele discute abertamente a questão homossexual. A igreja anglicana, a igreja luterana, a favor, a igreja anglicana, a igreja luterana, nos Estados Unidos já há bispos anglicanos com relação ao homoafetivo. Aí que eu tenho a minha dúvida, se é uma seta social, cara, você está se desviando, entendeu? Acho que não sei, porque você tem uma ideia muito clara na Bíblia, pelo menos na minha perspectiva, de que isso é algo condenado, que isso não é algo para ser aceito. E aí quando eu vejo, tudo bem, a referência de A, de B, de C, tá, mas eu não sei se essa referência dele já está maculada para um desvio. Eu acompanho você nisso. Deixa eu falar mais uma vez que essa minha apresentação não é uma apologia. Eu estou reagindo à tua questão. Mas é o seguinte, pegando esses indícios, a mim parece que numa questão de tempo, as demais igrejas, não todas, certamente não todas, claro, mas um número grande de igrejas tradicionais, históricas, já com uma teologia, vão incorporando e vão lidando com esse tema. A mim parece. Agora, uma outra coisa, isso é uma coisa. Uma segunda coisa é o agora. Onde como nós lidamos com essa situação. Olha, eu aqui não quero criar o jeito de lidar com nada, né? A mim parece só uma coisa. O pior jeito de lidar com isso, com esse tema, com essa questão, é essa coisa que a gente tem feito quase sempre, que é de discutir, arrumar trincheira, é nós contra eles, é nós contra eles. Eu acho que, assim, por um lado a gente marca uma certa posição, isso tem importância, né? Politicamente, somos cidadãos, né? Não, isso a gente tem todo não tem pra onde o direito de
colocar isso, a gente precisa ser mantida a liberdade religiosa para que essas coisas sejam colocadas. Quem pensa que precisa ter essa liberdade de colocar, eu acho que o direito... Ele pode ser, mas eu também posso pensar que a Bíblia diz que é pecado. Eu penso que o direito deve ser preservado, a questão constitucional, essa discussão precisa ser feita. Agora, no nível teológico, a gente tem que gastar mais tempo para entender a homossexualidade. Para entender a homossexualidade. Porque o que nós chamamos de homossexualidade, debaixo do que nós chamamos de homossexualidade, tem um sem fim de coisas. Um sem fim. Porque nós colocamos homossexualidade quase sempre no nível da falta de vergonha na cara, da safadeza. O nosso discurso mais ou menos é esse. É safado! Certamente com uma parcela grande de safado. Nem sempre é homossexual. Imagino que tem. Para ser safado não precisa ser homossexual. Tem muitas outras áreas, mas ali também imagino que tem, mano. Mas há questões. Tem gente também que compra e não paga. A minha esposa é na área de saúde, ela diz, ela me dá muito tempo. Eu recebo crianças que estão descobrindo a sua sexualidade e são efetivamente homossexuais. Aí ela me pergunta como lidar com isso, porque não é uma questão. Porque é a culpa de Deus, cara. Aí eu tenho dificuldade de entender isso. Não é uma questão. A gente vai rasgar algumas passagens da Bíblia, a gente prega e tira aquela pessoa. Ou mudar a Deus. Aí rasga, né? Quem não está dado a sexualidade, quem não pratica, não tem vida sexual. Está indicando mesmo alguns que nascem, outros são feitos pelos homens, outros são feitos por si mesmo. Ele desejou sem amor, não quero saber qual final. Só para não perder esse fio, a questão é que esse emaranhado, aqui tem uma coisa que demanda. Olha o que eu estou dizendo, porque eu não estou dizendo em nenhum momento que isso justifique qualquer coisa. Eu estou dizendo só que isso demanda uma compreensão de nossa parte. Uma compreensão da nossa parte. Misericórdia no trato. Porque essa é uma questão que está alastrada para dimensões. Repito, tem a questão do comportamento, tem a questão da moral, certo que tem. Mas tem questões de ordenamento psicológico, tem questões de ordenamento genético colocadas nesse processo. E espiritual também, porque eles são homossexuais e querem também se aproximar de Deus. Não tem dúvida. Esse é um assunto complexo demais que merece de nós aprofundamento. Essa questão de tempo é fácil de ser vista quando você se forma com eles. Tipo, por exemplo, no núcleo eu tenho inúmeros filhos de pastores homossexuais que têm atividades dentro da igreja e o pastor ignora esse pequeno detalhe. Óbvio que ele, ignorando a presença do filho dele, abre brecha, oportunidade para os membros que têm os seus filhos também. Então, assim, eu acho que uma das entradas do homossexualismo, assim, continuamente falando, é justamente essa questão dos filhos. Entendeu? Porque você tem como se meter até um determinado momento. Depois você não tem mais como se manter. E uma outra coisa também é o seguinte: nós fazemos a operação de registro. Né? E as igrejas já estão realizando casamentos homossexuais, mas com a troca de registro. É a única exigência que a igreja faz. O Rodrigo não, a Isis virou Rodrigo. Aí ele é literalmente um homem, tomou bastante hormônios e tudo, visivelmente um homem. Então ele falou o seguinte: Ruth, não vejo a hora de pegar minha nova certidão de casamento, minha nova certidão de nascimento, porque eu já estou de casamento marcado na igreja evangélica. É uma igreja de vanguarda. Nossa! E o que acontece? Já estou de casamento. Aí eu falei assim, mas o pastor tem conhecimento? Tem, e ele só falou o seguinte: não poderia casar uma mulher com a outra, mas se eu apresentar a certidão de nascimento como um homem, eu posso casar. Mas é possível, por exemplo, a pessoa ter uma outra certidão de nascimento? Você faz, se você
situação tão delicada que vocês não têm noção. Porque assim, o hermafrodita, já que é um homem com útero e ciclo menstrual, tá? E ele chega para mim e fala assim, é só porque eu gosto de homem, eu sou condenado ao inferno. Mas hermafrodita é uma exceção, Não, mas é aí. Mas assim, o homossexual. Vocês não têm noção. Eles veem assim, essas questões. Vocês veem, por exemplo, a cirurgia, quando ele faz a cirurgia, ele não sente prazer. Só que tem um procedimento a ser feito para que a natureza é perfeita. Não existe um canal. E o canal foi produzido. Então ele tem um determinado período de prótese para que aquele canal não se feche. Entendeu? Aí o que acontece quando ele não faz devidamente os procedimentos? Fecha. Consequentemente, existe quase 50% de suicídio. Isso que eu ia falar agora. Isso existe. Por quê? Porque ele não está, ele fez um tratamento, ele fez um acompanhamento psicológico, ele teve o direito da justiça, da troca de nomes. Olha, quinta-feira sai agora, a do Isaías vira Isis. Se eu trouxer a Isis aqui, vocês não, se eu trouxer um membro novo, vocês não falam que é mulher. E ninguém vai perguntar isso no, né? A irmã que tá vindo pra cá, você é de sexo masculino ou feminino? Você olha e recebe, né? Aí você vê, por exemplo, eu nunca perguntei, não sei os outros pastores. Aí você está esperando, por exemplo, a certidão também, porque elas vai se casar e já está em processo de adoção de uma criança. Então mas eles têm um índice de suicídio muito grande, porque eles, na realidade, o acompanhamento psicológico não chega a ser eficaz com todos. Aí você imagina só, você não é nem homem e nem mulher. Meu Deus do céu. Porque na cabeça dele, eles acham que 2 anos acompanhando, aí ele pode fazer a operação, né? Só que ele é homem. Depois de um tempo, ele não aceita isso. Então a maioria se suicida, mas nenhum desses homossexuais revela isso. Nem a própria imprensa fala isso. Gente, olha só. Nossa hermenêutica, como é que eu interpreto? Me ajuda aí, Alessandro. Desculpa pelo problema, mas eu tô com problema. Vamos voltar aqui. Eu acho que essa questão toda é para dizer que muito possivelmente dos temas, esses temas que ficam pulando, né, que aparecem na sociedade, esse talvez seja o tema mais espinhoso. É ingenuidade nossa achar que a igreja e a teologia não vai precisar se debruçar sobre isso. Ingenuidade. É claro que vai. Já está, na verdade, né? Já está. Claro que vai precisar se debruçar sobre essa questão e discutir essa questão. Há aqui um desafio pastoral, me parece muito grande, porque as pessoas dizem assim: eu quero ter um relacionamento com Deus, por que eu não posso ter? E isso leva as pessoas a baterem na porta da igreja. A teologia nessa hora precisa enfrentar essa questão. Eu sei por A mais B que nossa tradição, como chamamos de uma tradição ortodoxa, não aceita o tema da homossexualidade. Com esse versículo. Mas quero dizer que mesmo quem se posiciona dessa forma, não aceitando, precisará trabalhar isso no nível pastoral. Precisará trabalhar isso no nível pastoral. Como trabalhar? Gente, desculpem, eu não tenho competência e nem tenho muita vontade de entrar nesse âmbito dessa questão. Mas que com certeza, da mesma forma que nós na história trabalhamos com questões muito complexas, nós temos no horizonte próximo aí, desse que a gente já está vivendo e das gerações seguintes, essa, a mim parece que será a questão pastoral.
A questão pastoral. Como já foi atrás outras questões, essa será a questão pastoral. Eu só estou convencido do seguinte, é um convencimento próprio. A mim parece que não leva ninguém a lugar nenhum esse negócio de enfrentamento, nós contra eles. Porque isso não ajuda a igreja a pensar o tema da fé. Quando eu penso a igreja, eu estou pensando naquela família que está vendo lá o seu filho ou sua filha um comportamento que ela não dá conta de entender. O menino vem para a escola dominical, desde cedo está no departamento infantil, é educado, a pessoa faz culto doméstico, tem uma família estruturada e está vendo a criança que não entende ali, sabe, está começando a ficar desesperado com aquele negócio, porque está causando muita dor, está pensando como vai ser o futuro dessa criança, assim, e o nós contra eles não ajuda essa família a pensar o que ela deve fazer de fato. Então, no nível pastoral, a gente precisa, aquela coisa, sabe, a gente precisa discutir as coisas. Olha, está aqui, nós não aceitamos, mas é verdade que as nossas igrejas já começam, ou nas nossas igrejas, porque sempre tiveram homossexuais nas igrejas. Sempre. Agora há um clima na sociedade que permite o que vulgarmente se chama de sair do armário, né? Os crentes antes falavam do armário. O pastor Ebenezer Soares, lá no Seminário do Sul, quando o reitor assumiu, um ano depois foi dar um relatório, e ele dizia assim, na capela do seminário: quando eu cheguei no seminário, o curso de música tinham muitos homossexuais. A voz dele é diferente. Curso de música, muitos homossexuais. Agora não os temos mais. Temos alguns efeminados, é verdade, mas homossexuais não temos mais. Isso 2 décadas atrás. Isso é verdade, isso ele falou de verdade. Para dizer como lidar, porque é muito mais fácil você colocar debaixo do tapete quando na sociedade não tem um clima que permite e estimula que a pessoa se exponha. Mas quando há esse clima que permite e estimula a exposição, a gente começa a não poder botar debaixo do tapete simplesmente como se uma coisa não existisse. E vai fazer o quê? A gente vai ter que aprender. Porque quando eu digo a gente tem que aprender, eu não sei como que é não. Eu não sei como que é não. Mas eu só sei que a gente vai ter que aprender com essa situação, porque ela não é uma situação mentirosa ou irreal. Tá aí. Bem, deixa eu sair, tá bom? Para dizer uma coisa, tipo de fecho. A teologia ou é contemporânea ou é irrelevante. Ou é contemporânea ou é irrelevante. Acho que não era a minha proposta, mas acabou, nós tomamos esse caminho, e eu acho que isso fica bastante evidente nos muitos exemplos que o Evangelho nos dá, pensando em Jesus como esse proto-teólogo, como esse teólogo por excelência, né? Isso, e a sua teologia como sendo a fonte para toda a teologia. Ou ela é contemporânea ou ela não é relevante. Agora, dizer que ela é contemporânea tem implicações. Há implicações para nos tornarmos contemporâneos. E a gente viu várias implicações. A questão é a seguinte: para ser efetivo e relevante, vale a pena assumir as implicações. O próprio Jesus assume em tal nível as implicações para ser relevante que teve um destino à cruz. A cruz é o resultado da aceitação que Jesus faz das implicações de ser relevante. Quem quer ser relevante agora, depois disso que você disse? É claro que as cruzes de cada dia não são mais aquelas, né? Na mão, pendurado, mas certamente há níveis de dificuldades
nessa ação de ser contemporâneo e ser relevante? É claro que é. Claro que é. A gente já viu aqui que, mesmo com as nossas igrejas, que nós amamos tanto, se deixadas por si mesmas, elas tendem a conservar e a não tornar-se elas mesmas contemporâneas o suficiente para serem relevantes. As igrejas que nós amamos, que nós acreditamos que Deus age sobre elas. Imagine, então, tornar-se contemporâneas tem suas questões. Mas eu estou convencido de que é fundamental, de que nós vivemos num momento cheio, um momento bom, kairos, propício. Acho que a teologia, como a religião, o cristianismo no meio disso, tem muita possibilidade de ser efetivo e relevante na sociedade que nós vivemos. Acredito de fato nisso. E está tudo aí diante de nós. Eu acho que a gente precisa só perceber esse cenário, né? Saber se colocar nele. Não tem receita para isso, né? Mas saber se colocar. A igreja? A igreja, eu acho que os historiadores lá na frente vão olhar no século XX e vão dizer: nossa mãe, que igreja grande, mas caramba, cadê a relevância? E para mim isso está claro. Basta comparar os números do censo de 2000 e agora de 2010 e o impacto efetivo dessa coisa na sociedade brasileira. Tem muita coisa, tá? A igreja faz muito, mas pouco em relação de suas possibilidades. Se for pegar a proporção de suas possibilidades. Então eu acho que a gente ainda estamos aguardando a potência da nossa relevância. Eu acho que potencialmente a gente tem mais para dar. Não porque nós sejamos bom, mas porque o Evangelho tem mais para dar. Né? O Evangelho tem mais para produzir, o Evangelho tem mais para transformar, o Evangelho tem mais para impactar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então eu acho que a gente tem um horizonte onde pode ser mais relevante, digamos assim. Para não dizer que nós não somos, mas mais relevante. Ok? Sei que a gente correu. Espero, não era a minha intenção de cumprir nenhum programa assim, pré-estabelecido, mas de tomar um capítulo, como eu disse, da teologia, para poder aprofundar. O capítulo não foi o que eu previ, mas foi o capítulo. Eu espero que vocês tenham de alguma maneira. Vai ser aula opcional, pastor? Quê? Não, terceira aula. A próxima aula será com o professor também aqui do Rio, que é o professor Márcio. E depois as demais aulas são com os professores lá de Vitória. Eu os conheço todos, vocês vão gostar demais. Imagina. Programa aqui.